iniciando mais um treinamento, certo? Desta vez um treinamento específico para o BMAP, certo? Nível 3. Eu tive que cancelar o último porque a última visualização porque eu não tava me ouvindo bem. Quem está entrando agora, está me ouvindo bem? Vocês conseguem ouvir minha voz? Vocês conseguem me ouvir bem ou não estão me ouvindo? Tá ouvindo, né? Pronto. Então a conexão acabou ficando só no Instagram mesmo, porque o áudio que eu estava usando, no caso, só o YouTube estava capturando. Então vai ficar só no Instagram mesmo. E, infelizmente, eu queria poder fazer a transmissão também, porque lá no YouTube é um canal que o pessoal acessa bastante. Os alunos têm mais interação com o YouTube para a questão de vídeo, mas vamos só no Instagram mesmo, né? Fazer o quê? Deixa eu passar só mais alguns minutinhos. Aí a gente inicia, tá bem? Só lembrando que essa live, ela é a gente vai solucionar questões do primeiro simulado que eu passei na segunda-feira, certo? Só um instantinho, tá, gente? Aí a gente inicia. Pronto. Vamos lá, né? Eu não vou perder muito tempo não, a gente vai começar a solução, tá bem? Como eu havia dito no início, essa live ela é para a gente solucionar o simulado que eu passei na segunda-feira, certo? A gente vai estar essa semana, todas as noites, a partir das 7h30, resolvendo as questões, até que a gente resolva todas as questões desse primeiro simulado, certo? E aí, 15 dias de segunda, a partir de segunda, a gente vai fazer um novo simulado e o processo se reinicia, certo? A gente volta a resolver mais questões dos simulados que foram passados. Porque assim, vocês resolvendo as questões e vendo como resolve e depois tentando responder sozinhos, vocês vão abrindo a mente e pegando aquela questão do pensamento matemático. Vocês vão aprendendo a pensar matematicamente e aí fica mais fácil quando vocês forem resolver a prova da UBMEP, certo? Porque quanto mais questões nós conseguimos fazer, certo? Mesmo que copiando, eu não consegui, mas aí eu vi alguém fazendo e consegui resolver, certo? Mesmo assim, vocês conseguem desenvolver o pensamento e o raciocínio matemático e conseguem fazer uma boa prova, porque quanto mais eu faço isso, mais raciocínio eu ganho e aí mais facilidade nas questões eu tenho, certo? Para resolver. Então, o importante é resolver questões. Quanto mais questões conseguimos resolver, melhor vai ser o nosso desempenho na UBMEP, tá bem? Eu vou virar a câmera aqui, tá bem? E aí vocês vão dizendo como é que tá a imagem. Como eu havia dito, né, infelizmente não deu para transmitir no YouTube. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vão comentando aí, certo? Caso não esteja enxergando bem, caso esteja embaçado, viu? Vamos lá, né? Hoje são questões, né? Todo simulado, mas eu acredito que hoje a gente consegue resolver pelo menos 5. E aí o tempo vai ser menos tempo do que o previsto para solucionar todas as questões, certo? Eu previ essa semana, terça, no caso ontem não teve, né? Quarta, quinta e sexta e a semana toda e a semana que vem toda. Mas vamos lá. Olha, a primeira questão, ela fala o seguinte, ó. Os estudantes de uma escola foram divididos em equipes de 8 meninas e de 5 meninos. Então, cada equipe tinha 8 meninas e 5 meninos, certo? Aí, se nessa escola há 60 meninas
a mais do que meninos. Qual é o número total de estudantes? Então, vamos lá, ó. Eu tenho que em cada grupo é formado por 5 meninos, certo? E por 8 meninas. E na escola, foi formado grupos com todos os alunos da escola, certo? E na escola existem 60 meninas a mais do que meninos. Aí vejam só, cada grupo tinha 5 meninos com 8 meninas. Cada grupo tinha 13 alunos, certo? E se eu olhar a diferença aqui de número de meninos para de meninas, de 5 para 8, são 3. Então, em cada grupo, nós temos 3 meninas a mais do que meninos, certo? Então, ó, cada grupo eu tenho 3 meninas, certo? E aqui vão estar grupos de todos os alunos da escola. Vejam só, se em cada grupo tem 3 meninas, e a questão fala que na escola tem 60 meninas a mais do que meninos, eu tenho que pegar esse 3 e transformá-lo em 60, certo? Quantos 3 eu vou precisar para que se torne uma quantidade de 60, certo? Logo, se eu pegar 60 e dividir por 3, vai dar 20, certo? Quando eu faço 3 vezes 20, dá 60. Então, ó, se eu tiver 20 grupos de 13 alunos, eu vou ter uma quantidade de 60 meninas a mais do que meninos, certo? Então, eu já sei que na escola são 20 grupos de 13, certo? E aí, para mim saber a quantidade de alunos total, basta multiplicar o 13 pelo 20. Vamos lá, né? 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1 dá 2. E o zero a gente baixa. Então, na escola, existem 260 alunos, certo? Que nesse caso, voltando aqui para a nossa prova, para o nosso simulado, a gente vai marcar o item B, que fala que é 260 alunos, certo? Assim, nessa questão, a gente só tinha que perceber a diferença de meninos para meninas em cada grupo, e aí ver quantos grupos eu precisaria fazer para ter uma quantidade a mais de 60, certo? Que foi o que a gente fez, pegando 60 e dividindo por 3, que encontrou o 20, certo? E aí nós descobrimos que são 20 grupos, em 20 grupos nós vamos ter 60 meninas a mais, e como são 13 grupos, são 13 pessoas, 13 alunos em cada grupo, nós vamos multiplicar o 20 pelo 13, e aí descobriremos a quantidade total de alunos dessa escola, certo? Vocês estão com dúvida? Qualquer coisa, vocês vão comentando aí, tá bem? Só lembrando que, assim, eu estou tentando responder de um modo que eu consiga passar ideias para vocês e alguma coisa do raciocínio, coisas que talvez a gente não tenha visto no ensino fundamental. Então, a gente vai estar sempre lembrando alguma coisa que a gente não viu no fundamental, alguma coisa que eu acredito que vocês possam não ter visto, certo? Porque aí vocês vão vendo que é capaz de fazer aquilo, que é possível fazer aquilo com os números, e aí vocês vão ganhando mais desenvolvimento para fazer as outras questões. Vamos lá, ó. Na questão 2, ele fala assim, ó. Na igualdade abaixo, A, B e C são números inteiros, positivos. Qual é o valor de C? Certo? Está pequenininho aqui, eu não sei se vocês estão enxergando bem, mas ele mostra essa igualdade e pede para a gente descobrir qual é o valor de C, certo? Então, vamos lá, ó. A igualdade, ela é a seguinte. Ela é 10 para 7, é uma fração. Isso aqui tem que ser igual ao número A, que aqui vai ter um número, né? Não sabemos quem é. E 1 sobre B mais 1 sobre C.
E aí ele quer que a gente descubra exatamente quem é o Czinho, certo? Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar essa igualdade, 10 sobre 7, e aí a gente vai transformando ela. É uma dica. Nas soluções que eu postei no grupo de vocês, no grupo das salas, ela mostra um pouco diferente. Assim, tem outro modo de resolver, né? Mas é um que eu achei interessante e intuitivo que vocês vão conseguir compreender. Vamos lá, ó. Eu tenho 10 para 7. E nós vamos tentar deixar esse 10 sobre 7 nesse formato aqui, certo? Então, primeiro, eu tenho que separar um número, né? Aqui a gente tem um número separado, somado a uma fração, certo? Então, para que a gente tenha um número separado, nós temos que aqui em cima que fique um múltiplo de quem está embaixo, que nesse caso é um múltiplo de 7. Um múltiplo de 7 menor do que 10 é o 7. Então, ficaria 7 mais 3 dividido para 7. Não modificamos, né, a igualdade continua, nós estamos sempre preservando a igualdade. Quando eu divido 7 para 7, dá 1. Mais 3 não divide para 7, então continua 3 sobre 7, certo? Conseguimos um número separado. Nós agora temos que deixar o 1 aqui em cima, certo? Se eu vou fazer um processo aqui, mas que vocês vão compreender, ó. 1 mais, esse aqui eu vou escrever 1 dividido pelo inverso de 3 sétimos, que no caso é 7 terços. Por quê, ó? Vamos para uma coisinha que vocês devem ter visto lá no fundamental. Quando eu divido 1 para 7 terços, certo? Eu tenho que vai ser a primeira fração, que é 1 sobre 1, dividido pelo inverso da segunda, que fica assim, né? Vezes o inverso da segunda. E aí eu obtenho 1 vezes 3, 3, 1 vezes 7, 7. Então, essa fração aqui, ela pode ser escrita desse formato, que foi o que eu fiz. Escrevi 1 sobre 7 terços, que é a mesma coisa de 3 sétimos. Então, não continuo não alterando a igualdade, certo? Vamos continuar aqui embaixo? Agora, ó, já temos o número separado, já temos o 1 aqui em cima, e vamos tentar obter isso aqui. Lembrando que nós queremos descobrir quem é o C, certo? Então, ó, para que fique um número separado, certo? Eu tenho que transformar essa fração aqui, ou quem está em cima, eu tenho que deixar aparecendo aqui um múltiplo de quem está embaixo, certo? O maior múltiplo e menor do que 7, né, de 3, é o 6. Então, eu vou transformar o 7 em 6 mais 1. Então, fica, vou copiar tudo, para que vocês vejam que eu não estou mudando nada. 7 vai ser 6 mais 1, dividido para 3, certo? Sendo que 6 dividido para 3 dá 2. Mais 1 não divide para 3, continua 1 sobre 3. Pronto, nós chegamos igualzinho, ó. Isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu tenho que A é 1, B é 2 e C é 3, certo? Na nossa questão, ele quer saber exatamente quem é, deixa eu aproximar de vocês, ele quer saber exatamente quem é o valor de C. Nesse caso, nós descobrimos que C é 3, então nós iremos marcar a alternativa B. Vamos para mais uma? Deixa eu ver o horário. Vamos até às 8 horas, né? Achei que dava para a gente responder mais, mas a gente teve um imprevisto logo no começo. Vamos lá. A questão 3, eu vou aproximar para que vocês consigam ver direitinho. Ela fala o seguinte, ó. Um ponto está a 1 centímetro de uma figura
quando a menor distância desse ponto aos pontos da figura é 1 centímetro. Celina traçou com uma caneta vermelha todos os pontos que estão a 1 centímetro de distância do círculo da figura 1. A seguir, ela fez o mesmo para a região quadrada da figura 2. Qual é o desenho que ela vai obter se traçar todos os pontos que estão a 1 centímetro de distância da região poligonal da figura 3, certo? Vejam só, ó. É como se, no círculo, quando eu pego o compasso e tenho uma abertura de 1 centímetro, certo? O que eu vou traçar com o lápis vai ser sempre essa distância aqui, do centro até a extremidade. Então, se eu fizer assim, a distância desse pontinho do centro até a extremidade sempre é a mesma, certo? É como se eu pegasse 2 lápis e saísse circulando a figura, sendo que essa largura aqui, ela é sempre a mesma, certo? Então, ó, num quadrado, essa parte aqui não é quadrada, por quê? O ponto está aqui. Então, essa distância daqui até aqui é a mesma que essa distância aqui, que é a mesma que essa. Se eu fizer isso aqui quadrado, essa distância aqui ela vai ser maior, certo? Se eu fizer quadrado, certo? Essa distância aqui vai ser maior. E ele fala que a distância é a mesma. Então, o que é que vai acontecer com essa figura? Ela vai ter eu vou fazer o mesmo desenho, certo? Sendo que onde tem uma quinazinha, nós vamos ter uma parte arredondada em cada cantinho desse aqui. Nós poderíamos confundir com o item B, mas aí aqui nós temos uma ponta e essa distância aqui ela não é igual a essa distância aqui, por exemplo, certo? Nós, nesse caso aqui, nós iríamos marcar a alternativa A, onde todos os cantinhos estão a uma mesma distância, certo? Então, neste caso aqui, se vocês observarem, né? Essa medida, esse tamanho aqui, ele é igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho, que é igual a esse, e assim por diante. Não tem ninguém maior, certo? Então, a resposta aqui da questão 3 era a alternativa A, certo? Deixa eu ver a hora. Falta 5 minutinhos, dá pra gente fazer mais uma. Vamos lá, ó. Essa questão 4, para quem já está no terceiro ano, ela é bem simples, certo? E aí, vocês vão ver agora, pessoal que é do primeiro ano e do segundo ano, que ela também é uma questão, não é uma questão tão difícil, certo? Então, vamos lá, ó. O gráfico ele apresenta o percentual de aumento do preço de 2 produtos, os produtos A e B, em uma mercearia no primeiro e no segundo semestre do ano passado. O aumento percentual do ano passado. As afirmações abaixo referem-se ao período completo do ano passado. Qual delas é a correta? Certo? Antes de ir para as afirmações, que ele está falando que ocorreu aumento, um aumentou mais que o outro, certo? Antes de ir para as afirmações, é bom a gente verificar de quanto foi esse aumento, tanto do produto A como do produto B, certo? Então, ó, vamos lá, ó. Tá pequenininho, quem teve acesso a ele digital pode ver direitinho. Mas o A é o vermelho. No primeiro semestre ele teve um aumento de 7% e no segundo semestre um aumento de 6%. Então, ó, vou pegar outra folha. Ele teve primeiro, eu tô olhando o produto A, certo? Ele teve primeiro um aumento de 7%. Se ele teve um aumento de 7%, ele ficou com 107%. Depois, no segundo semestre, ele teve mais um aumento de 6%. E aí, ele ficou, vai ser esse aqui, mais um aumento de 106%, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente calcula o fator acumulado. Quando eu coloco isso aqui na forma decimal,
fator de A, né? Quando eu coloco isso aqui na forma decimal, eu estou dividindo por 100, então 107 por 100 é 1,107, e multiplico isso aqui por esse outro, na forma decimal, que é quando eu divido 106 por 100, que fica 1,06. E aí faço a multiplicação, certo? Multiplico os dois e a gente chega em um resultado. Vou fazer aqui para vocês verem que dá tempo a gente fazer tudo na prova, embora eu esteja fazendo tudo com calma. 6 vezes 7, eu estou olhando lá, né? Que é 7 e 6. 6 vezes 7 dá 42, sobre 4. 6 vezes 0, 0, baixo 4. 6 vezes 1 dá 6. O 0 só vai dar 0, né? Vou começar do 1. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1, 1. Então, fica 2, 4. 6 e 7, 13. A gente errou aqui, que aqui é um 0. Né? 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Sim, subiu 1 e esse 1 baixa, né? Como tem 4 números após a vírgula, nós pulamos 4 casas e colocamos a vírgula. Então, ó, ficou isso aqui, 1,1342. Só que eu tenho que voltar para a porcentagem, ou seja, eu multiplico por 100. E aí fica 113,42%. Se o todo é 100, o que passou do 100 foi o 13,42. Então, o aumento real do produto A foi de 13,42%. Vamos ver o B? Como é que vai dar? Porque a gente tem a comparação, né? O produto B, naquele gráfico que eu mostrei a vocês agora há pouco, ele tem um aumento de 5% no primeiro semestre, e depois ele tem um aumento de 7% no segundo semestre. Eu sempre somo a 100, porque 100 é o todo, certo? Então, a gente coloca eles na forma decimal, que neste caso fica 1,05, multiplicado por esse outro também na forma decimal. E aí, a gente faz a multiplicação, né? 1,05, 1,07. 7 vezes 5 dá 35. Sobe 3. 7 vezes 0, 0. Com 3, baixa. 7 vezes 1, 7. O 0 dá só 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. 5, 3. 7 e 5 dá 12. Sobe 1, né? Que aí soma com 0. E esse 1 baixa. Como eu tenho 4 números após a vírgula pula 4 casas e vem para cá, certo? Então, ó, fica 1,1235. Mas como a gente está trabalhando com porcentagem, vou transformá-lo em porcentagem, né? Ou seja, vou multiplicá-lo por 100. E aí fica 112,35%. O que passou de 100 aqui foi exatamente esses 12,35%. Então, ó, A teve um aumento de 13,42% e B teve um aumento de 12,35%. Agora, vamos à alternativa, certo? A primeira alternativa fala assim: o aumento percentual do preço de B foi maior do que o de A. Não é, né, pessoal? Verdade? A aumentou mais do que B. Então, a A está eliminada. Item B. O aumento percentual dos dois produtos foi o mesmo. Não, não é verdade, porque um aumentou 12,35 e o outro aumentou 13,42. O item C. O aumento percentual do preço de A foi de exatamente 13. Foi de 13,42, não de exatamente 13, certo? Então, é falsa também. O item D, o preço de A diminuiu e o de B aumentou. Não, né? Todos dois tiveram aumento. Nenhum teve diminuição no preço. E o item E, que é o último, o aumento percentual do preço de B foi maior do que 12. Que é verdade, né?
o preço de B aumentou 12,35, ou seja, um número maior do que 12. Então, neste caso aqui, a alternativa correta é o item E, certo? Por hoje é só, tá, pessoal? Acho que meia horinha tá bom pra gente brincar, certo? Amanhã a gente continua. Se não der para responder mais 5 questões, iremos responder mais 4, certo? Mas assim, eu queria. Deixa eu virar a câmera aqui para mim. Eu queria agradecer a participação de vocês, certo? Esse simulado, ele está disponível lá no grupo da sala de vocês. Então, tanto ele quanto as resoluções comentadas de acordo com a UBMAP, porque são todas questões da UBMAP. Então, se puderem, vocês deem uma olhadinha lá, pelo menos antes de vir para cá, porque aí vocês vão ter uma noção do que é a resposta. Eu digo quem não tentou responder o simulado, certo? E por hoje é só. Eu queria dizer que as 3 primeiras colocadas no simulado, que foi Rosiane, em primeiro lugar, a Maria Amanda, em segundo lugar, e em terceiro lugar, a Leidiana, certo? Elas ganharam um brindezinho, depois elas podem passar aqui para pegar, tá bem? Por hoje é só e até a nossa próxima live, tá bem? Tchau!